Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos no grupo de oração Santa Mônica, da Comunidade Católica Nova Aliança. Eu sou a Amá Ângela, fundadora e formadora da mesma comunidade. Todas as quintas-feiras, às 14 horas, nos reunimos para um encontro de oração. O nosso encontro de oração tem esse primeiro momento, que é o momento de formação. O segundo momento é meditação, e o terceiro momento é o momento da oração partilhada diante do Santíssimo na nossa capela. Logo após, teremos a nossa Santa Missa. Bem-vindo a todos vocês que estão presencialmente na sala Santa Marcelina da nossa comunidade, e bem-vindos também vocês que vão nos assistir ao longo do tempo, e que Deus abençoe a todos. O assunto desse nosso encontro é como rezar com a palavra de Deus. Ou melhor, como rezar a palavra de Deus. Um documento muito importante, uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, que o nosso Papa Leão está comentando nas suas audiências, já comentou nas suas audiências semanais, trata esse documento da revelação divina. E no ponto 25, esse documento diz assim: lembrem-se que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem. Então, vocês vejam que a Sagrada Escritura, a nossa Bíblia, que contém a palavra de Deus, ela é mediadora entre Deus e nós, entre nós e Deus, porque ela inspira o homem como deve conversar, como deve falar com Deus. Depois que Deus, através da sua palavra, toca o coração de cada ser humano que dela se aproxima e revela coisas do coração do próprio leitor, né? Do próprio orante que está ali diante de Deus e da sua palavra. Eu costumo dizer no curso do Querigma, quando as pessoas chegam e nunca tiveram intimidade com a palavra de Deus, ou então apenas leem a palavra de Deus, como ler qualquer livro, aqui a gente ensina a ouvir o que Deus está falando para nós, né? E eu digo sempre, toda vez que você abrir a sua Sagrada Escritura, a Bíblia, imagine assim: Deus está abrindo a sua boca para falar comigo, está abrindo o seu coração para entrar na minha intimidade. E o que é a oração, senão a resposta que eu dou a isso que Deus me inspira, né? Então, voltando aqui a Dei Verbum 25. Lembrem-se que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem. Por quê? Agora ele vai citar, esse ponto vai citar uma frase maravilhosa de Santo Ambrósio, que é irmão de Santa Marcelina, né? Meu tio. A ele falamos quando rezamos, a ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Bonito, né, gente? Por isso a intimidade com a palavra de Deus. Hoje nós vamos rezar
o Salmo primeiro. Esse Salmo primeiro abre o Saltério, que é o livro dos Salmos. Na Bíblia hebraica, o nome do livro dos Salmos é Louvores, porque os Salmos são louvores a Deus, mas não só louvores, tá? Eu vou abordando alguns pontinhos aqui para vocês verem como o saltério, a importância do saltério para a nossa vida de oração, como inspiração para a nossa oração. Os salmos, eu vou lendo aqui e comentando com vocês, tá? Os salmos são como que imagens congeladas, entre aspas, tá, gente? De cada momento da vida humana. Cada experiência da vida humana que pode se torna oração. O que eu quero dizer com isso? Vocês imaginem o Salmo 51, por exemplo, quando Natan chega para Davi e começa a questioná-lo a respeito das coisas, conta lá uma historinha. Quando nós chegarmos no Salmo 51, eu vou explicar melhor, mas basta hoje saber o seguinte: Natan foi o profeta que Deus usou para questionar a consciência de Davi de quanta coisa errada que ele tinha cometido, quanto pecado, e pecado grosso, pecado de alto calibre, né? Pecado gravíssimo. Manda matar o marido da mulher com quem ele quis ficar e ficou. Né? As mentiradas que ele inventou. E quando o Espírito Santo toca o coração de Davi para ele enxergar a sua verdade, ele compõe esse Salmo 51, que, no meu entender, é um dos pontos altíssimos do livro dos Salmos. Né? Então, congelou a alma de Davi arrependido pelo pecado, pelos pecados que havia cometido. Isso serve para nós? Com certeza, porque assim como o santo rei Davi fez coisas gravíssimas, eu fiz, você fez e faz, e se não é a graça de Deus, gente, continuaremos a fazer, mas pela graça de Deus, vamos ser atentos, vigilantes, né? Abertos a fazer a vontade de Deus e contrariar a nossa vontade para não sairmos fora do caminho do Senhor. Eu quero citar 3 grandes santos que fizeram referência ao saltério. O primeiro é Santo Agostinho. Santo Agostinho, diante do pontificado de Leão XIV, do Papa Leão XIV, agostiniano, eu acho que ele vai estar em alta muito tempo. Mas vamos lá. Santo Agostinho, as Paulinas, publicaram 3 volumes dos comentários de Santo Agostinho sobre o saltério. Beleza. Versículo por versículo. Tá? A linguagem de Santo Agostinho não é muito fácil, mas o que dá para captar, a gente aproveita. Mas o que ele dizia, Santo Agostinho, o que ele dizia dos Salmos? O meu saltério, o livro dos Salmos, é a minha alegria. É a minha alegria. E por isso, Santo Agostinho, nos seus escritos todos, cita o Antigo Testamento 20.000 vezes. Dessas 20.000 citações do Antigo Testamento nas obras de Santo Agostinho, 11.500 vezes, então vocês vejam, mais da metade das citações de todo o Antigo Testamento são
só sobre o livro dos Salmos. Que beleza. Santo Agostinho. Depois, o outro santo que eu queria destacar aqui é Santo Tomás de Aquino. Ele escreve assim: a razão pela qual esse livro bíblico é o mais usado é que ele contém em si toda a Escritura. É o mais usado? Claro que é. Em cada liturgia da missa, nós temos um salmo, certo? Os que rezam a liturgia das horas o centro são os salmos. É uma riqueza incomparável. Repito, Santo Tomás, a razão pela qual esse livro é o mais usado é que ele contém em si toda a Escritura. E aí ele usa uma expressão que eu traduzi de uma forma a ser mais compreensível. O livro dos Salmos rediz, ele fala em forma de louvor tudo aquilo que os demais livros expõem conforme os modos de narração, de exortação e de discussão. Vou comentar. Os livros do Antigo Testamento obedecem gêneros literários diferentes, né? E mesmo dentro de um mesmo livro, de um só livro, ali há momentos em que Deus está falando, há momentos em que o homem está respondendo, há momentos em que Deus está ensinando, há momentos em que o autor está descrevendo uma situação, mas Santo Tomás diz assim: tudo isso nos Salmos é colocado em forma de oração. Então, vou dar um exemplo. O Salmo 2, por exemplo, o segundo salmo, que porque as nações tramam, né? Tramam contra o povo de Deus, tramam contra o inocente. O que a gente vê hoje? Não? Então, por que Davi escreveu isso? Porque no tempo dele, o povo de Deus sempre se viu cercado de povos inimigos e, por isso, grandes guerras. Confabulavam, como que nós vamos acabar com esse povo aí? Então, vejam que os Salmos é de uma atualidade impressionante. É um dos salmos sapienciais, né? A categoria do livro do Salmo é sapiencial. Quais são os salmos sapienciais? Os salmos que revelam a sabedoria de Deus. São o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Esses dois últimos livros, a Sabedoria e o Eclesiástico, não existem na Bíblia protestante, só na nossa. Né? Então, já citei Santo Agostinho, já citei Santo Tomás, e agora eu quero citar Santo Ambrósio de novo. Olha o que o Santo Ambrósio diz. Quando leio os Salmos, descubro neles todos os mistérios da nossa santa religião. E tudo o que os profetas vaticinaram, profetizaram. Reconheço a graça das revelações, os testemunhos da ressurreição de Jesus Cristo, os prêmios e castigos da outra vida. E agora, olha que bonito, e aprendo a confundir-me. Confundir-me não é confusão de ideia, não. A ficar envergonhado e a envergonhar-me
dos meus pecados, a detestá-los e a evitá-los. Até aqui, nossos 3 santos que eu escolhi como pessoas autorizadas, né, de autoridade, para fundamentar a importância de saber rezar com os salmos. E, como eu disse, os salmos são livros, o saltério é um livro sapiencial. São livros de grande atualidade e, portanto, o conteúdo deles é bastante existencial, isto é, se aplicam às situações atuais concretas, à vida prática e cotidiana de cada um de nós, né? Então, até aqui a nossa exortação, o nosso ensinamento sobre a fundamentação de por que nós devemos rezar o Salmo. Hoje nós vamos rezar o Salmo primeiro, tá? Mas antes eu quero partilhar com vocês uma experiência que eu vivi no meu momento de oração. Eu não sei se vocês já experimentaram uma tribulação espiritual muito grande, que é o fato de você ter cometido pecados graves, já confessados várias vezes, de várias maneiras. Cada vez que aparecia um detalhezinho, você dizia assim: esse detalhe eu não confessei, e volta a confessar a mesma coisa. Já aconteceu isso com você? Já? Você sabe. Então, várias vezes fica remoendo o balaio da roupa suja, que, infelizmente, é uma realidade na nossa vida. Hoje eu fui atacada de novo, pensando assim: será que eu falei este detalhe nas várias vezes que eu já me confessei? Embora a minha consciência diga: se você tem dúvida, fica tranquila, né? Se você tem certeza, veja o que você vai fazer. Mas eu não posso ter certeza de sim nem não, mas fiquei com dúvida. A dúvida, gente, é uma das armas mais poderosas que o demônio usa para nos desestabilizar, para tirar a nossa paz, para nos confundir, né? E eu estava nesse estado de confusão na minha oração. Resolvi ir no Evangelho. Qual minha surpresa? Comecei a ler o Evangelho de hoje. Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Era um morador de rua, vamos dizer assim, naquele tempo. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, agora presta atenção nesse pedacinho aqui, chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Eu vou parar aqui.
quando eu cheguei nesse versículo 49, 50, eu pensei assim, gente, Amar, você tem que jogar fora esse manto da dúvida. Vocês imaginam um mendigo de rua, mas bem espangolado, com aqueles farrapos que nunca viram a cor da água e do sabão, anos recebendo a poeira do asfalto, o sol, a chuva e outras coisas. Eu pensei assim, esses pensamentos são como que a capa do demônio, uma capa fedida, suja, uma capa asquerosa, nojenta, mas que fica me perturbando. Eu vou fazer como esse cego fez. Jesus, manda a tua palavra, que me dê a força para jogar fora esses pensamentos malignos que me tiram a paz, que me tiram a tranquilidade, que me perturbam, que atribulam a minha alma. Pedir a graça. Sem a graça, nada podemos fazer. Imediatamente eu pulei para o Salmo 1. E é sobre ele que eu quero agora conversar com vocês. O Salmo 1 abre o saltério, apresentando uma coisa que toda a Sagrada Escritura é. A Sagrada Escritura é a apresentação de dois caminhos. O caminho de Deus e o caminho do mundo. O caminho de Deus ou o caminho do demônio. O caminho do bem ou o caminho do mal. E o saltério, o capítulo 1, apresenta, logo no primeiro versículo, uma bem-aventurança. Às vezes a gente pensa que bem-aventurança na Sagrada Escritura é só aquelas que abrem o Sermão da Montanha de Jesus. Aquelas são as bem-aventuranças que condensam todas as outras bem-aventuranças que vêm vindo desde o Antigo Testamento. E aqui no Salmo 1, feliz o homem que não vai às reuniões dos perversos, não frequenta o caminho dos pecadores, não participa da assembleia dos difamadores. Você vai dizer assim, não, o que isso tem a ver comigo? Ah, muita coisa. As más companhias, todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida, gente, tem consequência. Se a escolha é de acordo com a lei de Deus, a consequência vai ser maravilhosa. Mas se é contra a lei de Deus, nós vamos experimentar uma desgraça atrás da outra na nossa vida. Agora, quando eu li esse versículo 1 aqui, eu me vi questionada. É como se Deus falasse assim: Amar, você anda com gente maldosa, perversa, pervertida? Suas companhias são anjos ou demônios na sua vida? Eu não pensei, gente, na companhia de gente. Eu pensei nos meus pensamentos. São pensamentos angelicais, bons, ou dos anjos maus? Aqueles pensamentos que estavam debaixo da cobertura daquele manto sujo, entendeu? Aquela capa pesava sobre mim.
E eu pensei, não, eu joguei fora esse manto. Então vejam como Deus vai inspirando, se você pede ao Espírito Santo, ele vai abrindo horizontes, onde você só enxergava um caminho estreito, né? Ficava muito na letra. O Espírito Santo vai inspirando você, você vai percebendo, a minha vida tem tudo a ver com o que está aqui. No versículo 2, a palavra 2 e 3, o Salmo apresenta assim: se você não, não anda com gente má, não alimenta pensamentos maus, se você não passa frequenta, porque é um caminho, gente, de como você cai, como você pratica o pecado. Você começa a aceitar sugestões para o mal, aceitação de pensamentos maus, de desejos maus. Depois você começa a dar trela para esses pensamentos maus e desejos maus do coração, e finalmente você se senta numa mesa bebendo daquele veneno, comendo daquela comida venenosa e praticando tudo o que é mal. Mas nós não somos assim. Nós vamos escolher, agora vai começar a descrever a pessoa que escolhe o caminho de Deus e a pessoa que escolhe o caminho do mal. 2 e 3, versículo. Ao contrário, o homem feliz encontra seu prazer na lei de Deus e na sua lei medita dia e noite. Poxa, eu não posso ficar meditando dia e noite sentado numa capela no meu quarto lá rezando. Não, claro que não. Mas você tem que ter o costume de, pelo menos uma vez por dia, naquele horário marcado, naquele lugar, com a palavra de Deus, meditar a palavra dele, a lei dele. O que Deus tem para falar para mim hoje? Naquele momento do dia ou da noite, você está meditando a palavra de Deus. Mas aqui diz assim: medita dia e noite. Quer dizer, sempre. É a tal da oração contínua, que nós já falamos aqui no nosso grupo de oração. Você vai ficar ruminando aquela palavra que foi uma força para você, foi uma resposta de Deus para você. E a pessoa que tem prazer na lei de Deus, tem o gosto pela lei de Deus, pela palavra de Deus, será como árvore plantada junto a um riacho e que dá fruto no tempo devido. Lembra aquelas formações que nós já demos muitas sobre o tempo devido, o tempo do hoje, o tempo do agora, o tempo de Deus, o tempo oportuno. Sua folhagem não seca jamais. Encontrará sucesso em tudo que faz. Árvore plantada junto a um riacho. É a pessoa que tem um prazer. Lembra daquela musiquinha do Padre Zezinho? Eu gosto de escutar tua palavra. Eu gosto, eu gosto de escutar. Na, na minha introdução aqui aos Salmos, me lembrando agora, eu pulei esse pedaço, mas é tão bonito. Diz aqui, é, é, os salmos são o testemunho de um povo que sabia rezar, o povo do Antigo Testamento sabia rezar e gostava de rezar em todas as ocasiões, seja como oração pessoal, seja como oração coletiva. Um exemplo para nós, né? Que árvore é essa? Plantada à margem
de um riacho: água, planta e terra. E a palavra diz que o justo, o homem que gosta, que tem intimidade com a palavra de Deus, é semelhante a uma árvore. Há dois tipos de árvore na Sagrada Escritura, vários, mas esse daqui é a figura que elas representam. A palmeira é a árvore que está à beira do riacho e que dá fruto no tempo devido, porque as suas raízes sugam o frescor da água. E os comentaristas dizem, né, essa água tem também um valor simbólico, a graça de Deus, a iluminação do Espírito Santo, a sabedoria de Deus, a lei de Deus, o grande dom de Deus. Mas tem uma outra árvore que é o cedro, que é a figura do homem orgulhoso, do homem vaidoso, do homem que dispensa Deus. A nossa folhagem, a folhagem da palmeira, da árvore que sempre bebe daquela água, nunca seca. E a pessoa que vive assim, olha bem, encontrará sucesso em tudo que faz. Que tipo de sucesso? Sobretudo espiritual. Qual é o sucesso da nossa vida espiritual? O que mais uma pessoa de Deus pode almejar como máximo? Ser salvo e ser santo. Esse é o nosso sucesso. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta você ralar a vida inteira para ganhar uns trocados, adquirir isso, aquilo outro, à margem de Deus? Deixa Deus de lado. Só para o seu esforço, um desgaste desgraçado, no fim você vai morrer e não vai levar nada disso com você. E que adianta ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma no inferno, né? Mas aí vem a descrição do homem perverso, o homem que dispensa Deus. Não são assim os perversos. O justo é como a árvore fresca, né, que sempre tem folha, dá fruto no tempo devido. E agora, o perverso é como palha que o vento dispersa, não sobra nada. Os perversos não ficarão em pé no dia do juízo, do julgamento final. Nem os pecadores ficarão em pé no meio daqueles que são santos. Está lá no final do Evangelho de São Mateus. No final, vinde benditos e de malditos. Né? E termina com essa palavra maravilhosa do versículo 6. Javé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores perecerá, e fará perecer aqueles que caminham por eles. Agora nós vamos, terminando essa breve explicação, cada um de nós vai pensar. Se possível, escreve, sempre que você for para o seu encontro de oração pessoal, ou no caso aqui como nós, leve um caderninho para você escrever, né? O que é que você aprendeu hoje? O que tocou seu coração? O que você ouviu e que lá dentro você fala, isso é para mim, isso é comigo, né? Nós vamos ter agora um momento de partir, um momento que você vai escrever, depois nós vamos partilhar um pouquinho, se ficou dúvida, se você tem uma sugestão, se você
quer reforçar, olha, a senhora falou isso assim, assado, e eu confirmo, na minha vida eu já fiz essa experiência também. Enfim, aqui é o momento da partilha, tá? Nós vamos falar entre nós, conosco, com as nossas palavras, pondo as pessoas que estão aqui conosco a par do que eu quero falar. Quando nós vamos lá na capela, diante do Santíssimo, aí nós vamos falar com ele, com Jesus sacramentado. Jesus, eu quero vos agradecer. Então você vai dirigir a palavra com ele, com uma palavra em voz alta para todos ouvirem o que você está falando, não por curiosidade, mas para aderir com você sobre o que você vai falar. Se é um pedido de perdão, Senhor, se ela está pedindo perdão por isso, eu também peço pelos meus. Se ela está agradecendo, eu também agradeço por ela, entendem? Então, Jesus, muito obrigada por esse ensinamento. Muito obrigada por esse momento, pelos frutos que virão dessa nossa formação e das nossas orações. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.